Hoje é terça, 14 de junho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com a análise da coletiva do técnico Luiz Castro. Ontem o treinador botafoguense, digamos que estava mais calmo em relação ao que foi o jogo contra o Palmeiras, onde ele deu muitas patadas na imprensa. Mas teve uma pergunta da Aline Bordalo que deixou o técnico botafoguense um pouco desconcertado. Além disso, ele falou que não vende ilusões, que o Botafogo vai brigar contra o rebaixamento, que não vende a situação de que o Botafogo vai brigar por Libertadores, por título. Também comentou que não existem jogadores de Série B, algo diferente. E outro ponto que ele foi um pouco incoerente na entrevista coletiva. Ele falou em determinado momento que o Botafogo ele não vai ter tempo para trabalhar, sendo que há alguns jogos lá em Curitiba, ele disse em uma pergunta que fiz, que ele não esquentava a cabeça em relação a esse período de jogos, que ele queria ver competitividade, etc, etc. Vamos colocar daqui a pouco alguns trechos das falas do técnico botafoguense nesse nosso giro de notícias que está em nome de OneFootball. Se você gosta de acompanhar notícias do mundo da bola, você tem OneFootball. Você pode ter esse aplicativo no seu celular, baixando com o link que está aqui na nossa descrição. Você tem informações do mundo da bola, jogos do Campeonato Brasileiro ali em tempo real, melhores momentos. Vocês têm muitas coisas a respeito do Botafogo de Futebol Regatas. Se vocês ainda não baixaram o OneFootball, baixem. O link está aqui na nossa descrição. Eu peço pelo canal, né? O canal tem que ter like, é importante para que outras pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. Se você puder deixar seu like, é importante. Inscreva-se. Claro, nós estamos aqui no hotel, né? Estou aqui no hotel, aqui no Rio, depois do jogo, então a imagem não é a melhor, você não tem aquela qualidade de som, mas estou aqui sempre trazendo conteúdos para vocês. Depois teremos almoço com o TF, Noite Alvinegra, vários vídeos hoje aqui no nosso canal. Luiz Castro ontem na coletiva, ele tentou responder com mais sobriedade, não falou em nenhum momento em sair, que tem que trocar o técnico, que tem que mudar, se não estiver satisfeito tem que trocar o profissional. Em nenhum momento ele falou isso na coletiva de ontem, né? Ele foi um pouco mais sóbrio do que ele vinha sendo. Porém, ele também respondeu ali algumas coisas de uma maneira incoerente do que ele vinha falando anteriormente. Quando ele foi questionado sobre o time, da evolução, se o time pode melhorar, blá, 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 ele foi e falou que não tem tempo. Agora são 2 dias até o jogo contra o São Paulo, não terá tempo de fazer muitas mudanças, muitos treinamentos, e não tem como, né? Quando ele estava na boa fase e agora na má fase, para tentar arrumar o time. Também disse que nem sempre de derrotas o time vai viver. Ele tentou passar uma tranquilidade para o torcedor. Falou que o clube não vai viver de derrotas, que daqui a pouco os resultados voltarão, os jogadores voltarão a ter confiança. Disse que não existem apenas jogadores de Série B. Ele falou que não existem jogadores só do John Textor, existem jogadores do Botafogo. E também respondeu sobre Patrick de Paula, né? Porque o Patrick de Paula não vem atuando. E também sobre o que ele tinha para falar olhando nos olhos do torcedor botafoguense. Vou colocar aqui algumas falas do Luiz Castro na análise da coletiva de ontem. Particularmente, eu achei o Castro, ele tá um pouco nervoso, perdido. Ele tá perdido, os resultados estão atrapalhando o técnico e ele tentou não passar isso, mas é nítido que ele está ansioso, que ele está tenso, que os xingamentos ontem o incomodaram. E é isso, trabalhar em time grande é esse ponto. Você perde, é questionado. Você ganha, é aplaudido. Agora ele já foi aplaudido pela torcida e agora ele está vivendo o lado oposto da moeda. Ouçam aí algumas falas do técnico botafoguense. Há um mês o cenário era diferente, né? O Botafogo brigando pelas primeiras colocações, até falava de repente numa luta com o título, e agora o cenário mudou. Você consegue identificar por que isso aconteceu? Você citou aí o ambiente que vai deixando o time perdendo a confiança com as derrotas. Achou que foi isso? Não é o ambiente. Quando eu falo não é o ambiente do estádio que faz, não é isso que eu estou a dizer, porque os nossos torcedores mais uma vez nos apoiaram em larga parte do tempo e durante quase todo o jogo, ou se não durante todo o jogo, os torcedores apoiaram. Uma coisa é em determinados momentos do jogo, no final do jogo ou no final da primeira parte, manifestações de desagrado. Outra coisa é ao longo do jogo todos estiveram ao nosso lado. Portanto, o ambiente que se fala é o ambiente que o resultado cria dentro da equipa. Eu refiro-me a esse ambiente, não é um ambiente... Porque essa análise feita daquilo tudo que nos envolve, normalmente eu não a faço. A minha
preocupação está centrada naquilo que é a equipa. E a diferença, acabou de referir, a diferença é muitas das coisas que aconteciam de antes não acontecem agora. Tínhamos 30 jogadores à disposição, hoje temos à volta de 22, 21 jogadores. Tínhamos vindo numa sequência de vitórias, agora estamos numa sequência de derrotas. Tínhamos semanas após semanas limpas para trabalhar o lado aquisitivo de uma equipa em construção, em que o lado aquisitivo do treino estava bem vincado e nós conseguíamos trabalhar tudo aquilo que fazíamos de errado num jogo. Tínhamos tempo para o trabalhar e para retificar para o jogo seguinte. Hoje tudo é diferente. Agora, esta é a análise que a equipa técnica faz e vai mais fundo, que muitas vezes poderão não fazer, mas é isto que se está a passar claramente. Nós hoje, o nosso segundo ponta, o que entrou na segunda parte, o Mateus Nascimento. O Mateus Nascimento vem de 3 jogos em 6 dias pela Seleção do Brasil. Ele jogou ontem à noite. Hoje coloquei o Mateus Nascimento a 20 minutos do fim. Porquê? Porque ele não tinha condições para fazer mais tempo. Com o Sauer lesionado também, com o Lucas Fernandes lesionado também, com o Kaique um pouco condicionado e entrou. Alguns jogadores que estavam todos juntos e semana a semana lutavam por um lugar, agora deixámos de fazer esse trabalho. É por aqui, eu estou-lhe a dizer o que está a acontecer. Não estou a justificar, nós temos que ganhar debaixo destas condições, porque os outros também ganham debaixo destas condições. Eu estou-lhe a responder à pergunta, porque se for para dizer, perdeste por causa disso, não perdemos por causa disto. Perdemos porque não conseguimos materializar em golos o volume ofensivo que tivemos e o adversário a fechar a primeira parte lançou um pouco de desconfiança em cima da nossa equipa, ainda mais do que ela estava, com o golo que conseguiu. Okay? Mas esta é a grande diferença do bloco que referiu com este bloco. Justificação não é justificação. Luís, boa noite. Davi Barros, do Globo Esporte. Luís, a minha pergunta é sobre as substituições. Eu reparei, por exemplo, que hoje o senhor deixou de fazer 2 substituições, ou de colocar outros 2 jogadores. E a gente repara também que entre os jogadores que entram, principalmente nesse jogo e justamente também no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, entraram Kaique e Del Piage, Romildo. E dessa vez ficou novamente no banco Patrick de Paula, Lucas Piazon, que foram reforços depois da chegada do John Textor. Gostaria de saber o motivo para essas substituições e por que esses reforços, digamos, pós-SAF, estão sendo, pelo menos, têm tido pouco tempo de jogo. Obrigado. Porque a substituição do Oyama, nós tínhamos que jogar estávamos a jogar com um volante. O segundo volante estava a jogar numa zona mais adiantada, que era o Tchetché, e o Chay estava a jogar perto da posição 10, estava a jogar praticamente junto do Erisson. Ao selecionar o Oyama, nós para esse lugar tínhamos ou o Kaique ou tínhamos o Barreto, um desses 2 jogadores, que é o nosso primeiro volante, ok? Colocámos o Kaique. Depois, na outra substituição que se seguiu, em que colocámos o Romildo, que foi antes, sim. Quando foi para o Romildo, entrou o Romildo no Tchetché. Depois nós íamos mexer com uma outra substituição com o meio do meio campo e iríamos abdicar de um homem da posição 10. Não quisemos abdicar do homem da posição 10 e quisemos colocar em campo o Mateus Nascimento. Ao colocar o Mateus Nascimento e abrimos o Chay no lado direito, ficámos no banco, não tínhamos mais ninguém para a nossa frente de ataque. Tudo o que nós fôssemos mexer, nós não tínhamos não tínhamos pontas, nem tínhamos mais ponta de lança, não podíamos meter mais ponta de lança. Abdicámos de um lateral direito, puxámos o Vini atrás, colocámos o Chay na direita, passámos a jogar com um homem na posição 10, o Mateus Nascimento, junto ao Erisson, Vítor na esquerda, o Erisson na ponta, portanto 4 homens de ataque na frente, mais um lateral com características ofensivas, mais o Romildo, que a jogar de frente e a servir de frente, é um jogador bastante eficaz. Ficámos sem espaço para mais substituições. O que é que normalmente acontece nestas alturas? É nós, treinadores, mexermos naquilo que são os jogadores que jogam nas pontas. Na ponta já tínhamos colocado lá o Chay, que não é um ponta, e não tínhamos mais pontas para meter. A única coisa que podíamos mexer no ataque, tirar o Erisson e meter um homem mais fresco, não tínhamos também. O Erisson, que teve
até hoje não treinou ontem, pela primeira vez, depois da lesão que teve. Portanto, há um conjunto de dificuldades porque nós passámos no jogo que não nos levou a fazer mais substituições porque não tínhamos mais homens de ataque para colocar. Colocámos todos os homens de ataque que tínhamos à nossa disposição. Agora, fazer substituições por fazer, tirar um central e meter outro central, não tínhamos mais nada. Os homens que ficaram no banco, que ficaram de fora, foram os jogadores para as mesmas posições que nós optámos por substituir. Não tínhamos outras. Por isso é que não... Mas não tem nada... quando fala de... Sabe... No futebol, normalmente, rotulam-se as contratações, os jogadores que estavam, os jogadores da A, os jogadores da Série B, os jogadores da A. Para mim, os jogadores são jogadores do plantel. Eu não faço diferenciação nenhuma entre eles. Para mim, o que me interessa é a qualidade com que eles têm e que me transmitem para eu colocar no jogo. Não há contratações de John Textor, não há contratações de jogadores que já estavam. Para mim, não há isso. Para mim, há um plantel que tem de estar unido e todo ele focado na tarefa que tem de desempenhar em campo, que não temos desempenhado muito bem. Também. Por que o Patrick não está jogando? As pessoas não estão entendendo. Então, eu queria uma resposta direta, não só do jogo de hoje, mas de todos, e que você falasse diretamente para a torcida. O que você falaria agora para o torcedor que saiu pé da vida hoje, numa segunda-feira? Sobre quem? Sobre o futuro do Botafogo. São duas perguntas, na verdade. Uma Sim. sobre o Patrick e sobre uma... Eu queria que você desse uma mensagem, olhasse no olho do torcedor e falasse para a gente continuar acreditando. Sim. Sobre individualizar as questões, normalmente falar sobre o lado individual da equipa é sempre para mim, e principalmente neste momento em que nós temos de estar juntos enquanto equipa, juntos enquanto grupo, é algo que eu nunca gostei de fazer, nestes momentos mais delicados, porque eu acho que neste momento, todos aqueles que não jogaram serão sempre os melhores e são aqueles que deviam estar em campo. E todos os que jogaram, toda a gente os tirava e metiam, os outros estavam fora. O futebol vai ser sempre assim, não vai ser diferente. O futebol é isso. O treinador que está é o pior do mundo, se viesse o outro, estava a ganhar os jogos todos. E vai ser sempre assim, o futebol é isso, o futebol vive disso. E o futebol, no dia que acabar isso, morreu o futebol. Porque o futebol é discussão, o futebol é um não estar de acordo. O futebol é, estamos juntos na vitória, mas quando perdemos deviam estar lá outros jogadores, devia estar lá outro treinador, o presidente devia ir embora, devia vir outra administração, devia ser outro campo, tudo está mal. É normalmente assim o futebol e vai continuar a ser assim. O que eu posso dizer é que todos os jogadores que estão dentro do Botafogo devem trabalhar sempre bem, devem ser sempre focados, devem desempenhar as tarefas que o treinador lhe entrega e devem-lhes desempenhar com compromisso, com respeito e com coragem. Isto tem que ser, todos os jogadores cá dentro devem fazer isso. Todos os jogadores o fazem, portanto, como todos os jogadores o fazem, é uma questão de escolha para cada um dos jogos. Alguns dos jogadores que hoje não estiveram bem no jogo, já estiveram bem noutros jogos. Só que hoje não estiveram ao seu melhor nível. Quantos jogos é que o Oyama já fez bem? Já vários jogos fez bem. Só que hoje não esteve bem. Como não esteve bem, não devia ter jogado. Pois, mas antes dele não estar bem, nós não sabemos se ele vai estar bem. Tem que ir para campo para ver se ele está bem ou se não está bem. O Tchetché já fez bons jogos, toda a gente diz que contra o Flamengo, grande meio campo nós tínhamos, que foi o Oyama, o Tchetché e o Lucas Fernandes. Tivemos bem, controlámos bem o jogo no meio, foi das grandes prestações que tivemos. Hoje não esteve tão bem. Pois não esteve tão bem, depois de vermos a primeira parte percebemos que não esteve tão bem. Então, e é isto que vai andando, que nós vamos analisando. O Romildo, toda a gente acha grande jogador, muito bem, grande miúdo com grande técnica, grande futuro, a jogar de frente, fantástico, qualidade de passe longo, qualidade de passe curto. Mas a equipa perdeu, já não presta ao Romildo. Vai sendo assim, o futebol é isto. O Chay, quando o Chay não joga, devíamos jogar com 10, mas hoje jogamos com 10, não devíamos ter jogado com 10. Porquê? Porque perdemos e o futebol é assim. E depois metemos o Mateus Nascimento e não conseguimos dar a volta ao jogo. E perdemos o jogo por 1-0. Para que é que entrou o Mateus Nascimento se jogou os últimos 3 jogos pela seleção brasileira? Mas quem é que tínhamos para meter? Não tínhamos mais ninguém. Mas ele não devia ter entrado porque perdemos o jogo. Vai ser sempre assim. A nossa prestação não foi boa, a qualidade de jogo não foi boa na segunda parte. A primeira parte, se temos chegado com 2-0 à primeira parte e tivéssemos ganho o jogo, as perguntas eram sobre crescemos enquanto equipa, estamos a crescer enquanto equipa, o que vamos esperar de São Paulo? Ganhar o jogo e seguir mais para cima na tabela? O futebol é isto. Todos nós somos horríveis quando perdemos.
E todos nós somos fantásticos quando ganhamos. E muitas vezes isso está a bola ter batido no poste e não ter entrado, e se calhar o jogo era outro. Mas é isso. Sobre aquilo que eu posso dizer aos torcedores, olhos nos olhos deles, é que é dignidade e trabalho aquilo que me orienta na vida e vai-me sempre orientar na vida. E vou sempre fazê-lo. Mesmo que seja xingado por toda, unanimemente. Nada me desvia do meu caminho. Sempre trabalho com dignidade e honestidade e muito pensado o trabalho que faço. Não ganho sempre? Não ganho sempre. Tenho épocas que não são tão conseguidas, sim, como todos nós, como toda a gente que trabalha no seu dia-a-dia, que chega muitas vezes às fábricas, muitas vezes às administrações, chega muitas vezes ao seu trabalho e não rende o seu melhor. Sim, e passa períodos maus na vida. Sim. Nós também, no futebol, também nos acontece isso. Agora há uma coisa que não desvia, é o trabalho e a forma como encaramos o nosso trabalho. Dignificamos sempre, não podem dizer nada que não corremos até a exaustão. Não conseguimos jogar bem, não conseguimos jogar bem, mas jogamos até a exaustão, lutamos até a exaustão. Isso é o que eu posso dizer, é que vamos continuar a fazer isso assim. E o futuro do Botafogo passa muito por dignidade e passa muito por trabalho. E passa muito por perder jogos e conseguimos, nessas derrotas, conseguir todos juntos levantarmos e seguirmos caminho. Porque no dia que cairmos e não houver ninguém para ajudar, para levantar e seguir caminho, deixamos de acreditar naquilo que fazemos. E essa aí sim é a hora de pensarmos muito bem em tudo. Agora, enquanto houver energia para seguir em frente, vamos seguir em frente, é isso que eu posso dizer aos torcedores do Botafogo e a todos quantos são botafoguenses. Porque ser botafoguense não é só quando se ganha, eu tenho a certeza que não é só quando se ganha, senão o clube não tinha resistido a tantos anos de ausência de sucesso. Resistiu a anos de ausência de sucesso porque sabem ser Botafogo, e eles sabem que sabem ser Botafogo, e são Botafogo, e são do glorioso, não é por acaso. Eles próprios dizem que foram escolhidos. Nós na vida não vivemos só com sucesso, nós também sabemos viver no insucesso e também sabemos levantar-nos desse insucesso. Quando trabalhamos. Depois do jogo contra o Palmeiras, você disse, eu nunca vendi ilusões. E aí hoje o Botafogo entra na zona de rebaixamento a primeira vez? Como? Você falou, hoje o Botafogo entra na zona de rebaixamento? Contra o Palmeiras você disse que nunca vendeu ilusões depois daquele jogo. Exato. E acho que você quer se referir àquele momento que o time vinha de boas vitórias, estava no G4. Então, para o torcedor ficar esclarecido, acredita que a realidade de briga para o Botafogo no campeonato é permanecer, é lutar contra a zona de rebaixamento e que aquele início de vitórias, zona de classificação para a Libertadores foi um momento de ilusão? Eu acho que todos vocês que analisam futebol, é com sinceridade que eu digo, eu acho que vocês, repórteres e jornalistas, todos a imprensa, analisam o futebol com profundidade e analisa jogador por jogador, analisa as equipas no seu todo, analisa orçamentos no seu todo, analisam tudo isso, analisam o trajeto das equipas. Eu acho que aquilo que nós e que as equipas conseguem em determinados períodos da época, muitas vezes não estão totalmente de acordo com aquilo que são as valias das equipas. As equipas muitas vezes conseguem potenciar a sua valia através da dimensão psicológica, da dimensão de rendimento extremamente importante, que é a dimensão psicológica. Assim como em alguns períodos do campeonato, também essa dimensão psicológica põe as equipas para baixo. E até que vão encontrar um ponto de equilíbrio em que naturalmente a equipa consegue crescer. O Botafogo não vai perder sempre, vai chegar ao ponto de viragem. Agora, está no momento em que mentalmente a equipa desacreditou nela um pouco, assim como esteve naquele período em que a equipa acreditou muito nela. E então, isso não pode, quando eu digo não vender ilusões, nós não podemos deixar de fazer análise profunda às equipas só porque elas ganham ou só porque elas perdem. Não, devemos fazê-lo, por isso é que eu lhe digo que não vende ilusões. Eu reflito sobre a equipa e eu acho que a equipa tem condições para continuar na Série A, tenho a certeza e convicção, não tenho certeza, mas tenho a convicção que ela continue e a certeza que ela vai continuar na Série A. Agora, vender a ilusão de que a equipa pode chegar a um título, vender a ilusão de que a equipa pode chegar a uma Libertadores já esta época, eu reafirmo aquilo que disse, não vende ilusões. Lutamos para ficar na Série A. Sim, eu acho que neste momento, acho que todos vocês que estão aqui na sala entendem aquilo que eu vos estou a dizer. Eu acho que não há outra forma de o dizer. É isso, meus queridos, é isso, minhas queridas. Mais um Giro de Notícias chega ao fim. Mais tarde, outro vídeo aqui no canal pra gente conversar mais sobre Botafogo de Futebol Regatas. É isso. Fique com Deus, estamos juntos, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Tá tenso. Tô tenso, vocês também estão. Valeu, gente, tamo